Sejam muito bem-vindos, meus queridos e queridas, ao nosso canal Espiritualistas e Apômetras. Eu sou Solange Reis, estou aqui com meu amigo Richard Sena, e o nosso canal é um bate-papo sobre espiritualidade, metafísica e assuntos e temas relacionados. E hoje a gente tem uma convidada muito querida, a Tita Oliveira, psicóloga, taróloga, bruxa, como ela mesma diz, para um papo muito interessante. Nosso tema hoje é magia sexual, trabalhos e feitiços. Não brinque com isso, pois você pode se dar muito mal. Não é isso mesmo, Ri? Olá, Sol, com certeza. Olá, Tita, tudo bem? Olá, oi, encantados, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver vendo o vídeo. Muito bom. Pessoal, muito bem, né? Mais um podcast, essa troca de ideias com vocês. Tá sendo muito proveitoso para nós, estamos curtindo muito o feedback de vocês, os comentários. E mais um podcast, então, com a Tita Oliveira, que vocês pediram novamente. Ela faz parte do nosso grupo Espiritualistas e Apômetras, né? O nosso instituto. E está no nosso site também, está o contato da Tita e dos demais terapeutas. A gente pede para que vocês entrem em contato também conosco, além de recomendar o nosso canal, compartilhar, então, esses podcasts, que com certeza, como ajuda a vocês, poderá sim contribuir com as demais pessoas. Mas vamos para o nosso tema, Sol? Vamos. Porque esse tema tem um monte de pergunta, né? A gente já teve várias perguntas. Várias aqui até nos bastidores a gente estava matando algumas dúvidas, né? E aí vamos começar com uma conversa que é muito do dia a dia. Me conta essa história da bendita amarração que eu trago você em 3 dias. E assim, quando a gente vê isso, Se né? morar perto em 2. mais fácil, né? Porque quando a gente vê esse tipo de anúncio, o que vem à cabeça da gente, né? O que a gente imagina? Que de repente você quer que aquela pessoa fique com você, eu fico imaginando que seja isso, né? Te ame de paixão, te adore e você vive um amor lindo e maravilhoso. Como é que começa essa história de amarração? Da onde que vem isso? Conta um pouquinho. Primeiro que esse é um equívoco, achar que a outra pessoa vai te amar. O trabalho de amarração, a função dele não é isso, não é fazer uma pessoa gostar da outra, é fazer com que a pessoa fique do seu lado. E assim, né, uma vez já me perguntaram, Tita, mas se isso é uma coisa tão ruim, é tão negativo, por que a espiritualidade permite? Quem inventou? Da onde surgiu? E aí a gente acaba esquecendo que, na verdade, as mulheres elas estão livres há pouquíssimo tempo. Essa questão do empoderamento feminino e mulher é dona do seu próprio nariz e ela faz e ela acontece, é um negócio muito recente, né? E principalmente aqui no Brasil, mas em outros países isso ainda nem é possível, ainda não é possível, né? Então, assim, num primeiro momento, o que a gente precisa entender? Os trabalhos de amarração, eles tiveram uma finalidade muito positiva e salvaram a vida de muitas mulheres e de muitas famílias. Explica. Por quê? Aí, vamos lá. A mulher, ela sempre foi propriedade do homem. E aí a gente tinha um certo problema quando essa mulher não tinha mais um homem que cuidasse dela. Então, por exemplo, qual que era a forma da mulher ser cuidada, ser protegida e estar amparada? Ou com o pai, ou com um irmão, ou, no caso, com o marido. Mas e se acontece alguma coisa, meu pai morre, não tenho irmãos homens e não consegui me casar? Qual é o destino dessa mulher? Mulheres, às vezes, com 15, 16, 18 anos já eram chamadas de solteirona, né? Começa por aí. Então, assim... Ainda bem que mudou, né? Ainda bem que mudou. Tô com 38, não casei. Então, assim, parte-se do princípio que, primeiro de tudo, eu preciso casar. Eu preciso casar para garantir que eu vou ter uma vida digna. Porque se eu não tenho um homem que cuida de mim, eu estou à mercê do mundo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar como prostituta, ou se eu der muita sorte, eu vou trabalhar, às vezes, como governanta na casa de alguém que
que tem uma boa condição financeira. Contextualizando isso na linha do tempo, a gente está falando de século XIX, séculos para trás. Séculos para trás. Mas a gente tem, por exemplo, há pouquíssimo tempo atrás, a questão do desquite, que também é um problema, que também era um tabu. A gente até estava conversando aqui nos bastidores, eu tenho um cliente, ele tem 65 anos, e ele conta, ele relata, né, porque eu também trabalho com terapia, e dentro das sessões dele, uma questão de trauma, lógico que eu não vou dizer quem é, nem nada, né, mas ele traz muitos traumas de infância, por quê? Ele era o mais novo de 5 filhos. Desses 5 filhos, na verdade, o pai dele resolveu simplesmente se mudar com uma outra mulher. Falou para ela, não quero mais brincar disso, então eu deixo a casa para você. Para ele estava fazendo já o máximo, né? Tipo, ó, você não vai ficar na rua, você tem uma casa para morar. E eu estou indo viver com outra mulher. E ele conta de situações, por exemplo, porque o pessoal no bairro ficou sabendo que o pai dele foi embora, saiu de casa. Ele conta situações, por exemplo, da mãe dele estar andando na rua e ele ou os irmãos atrás e as pessoas cuspirem na mãe dele. Porque... Ela foi abandonada. Exatamente. Só que se o marido saiu de casa é porque a mulher não presta. A culpa é dela. A culpa é dela. Ninguém sabe o que foi que aconteceu, mas a culpa é dela. Ele conta histórias, por exemplo, de ninguém ajudar das crianças na rua serem proibidas de brincar com ele. Ah, não brinca com o filho da fulana, porque ele é filho de mulher desquitada. A mulher desquitada não presta. Gente, isso há pouquíssimo tempo atrás. Ainda não existiu o divórcio, inclusive. Não existiu o divórcio, e as mulheres que acabavam se divorciando ou que eram largadas, ainda elas eram vistas como as erradas. Sim. Então, aonde que o trabalho de amarração surge? Eu preciso que o meu marido fique dentro de casa. Por uma questão, então, de sobrevivência. De sobrevivência. Tá. Eu não preciso que ele me ame. Eu não preciso que ele seja uma boa pessoa. Inclusive, quantos e quantos casos não tem de homens que são abusivos, que agridem as esposas, os filhos, mas ainda assim, ter um marido dentro de casa é muito melhor do que não ter marido nenhum. Porque como que essa mulher iria cuidar dos seus filhos? Você entende que não foi só ela que sofreu? Sim. Dentro desse relato tão próximo, né, desse meu consulente, não foi só a mãe dele que sofreu. Foi a mãe e todos os irmãos, foram todos eles. Todos eram apontados como os filhos da desquitada, a mulher que não presta. E aí ela não conseguia emprego, porque se você é bem visto dentro da sociedade, você não vai querer abrigar uma mulher desquitada dentro da tua casa para lavar, passar e cozinhar. Você não vai querer dar abrigo para esse tipo de mulher. Que afeta o status social. Exatamente. Então, o que essa mulher poderia fazer? Ela precisa sobreviver de alguma forma, né? E qual outro homem que vai querer se casar com uma mulher desquitada? Com filhos. Ainda mais se ela tiver filhos. Sim. Então, os trabalhos de amarração, eles surgem num primeiro momento por conta dessa necessidade. A mulher precisa de um homem para conseguir viver dignamente. Isso é questão de sobrevivência. Agora, a partir do momento que a mulher começa a conseguir se empoderar, começa a poder ir trabalhar, começa a ter essa independência, os trabalhos de amarração vão perdendo sentido, vão perdendo o motivo, vão perdendo o significado. É bastante interessante esse ponto que você falou, começa a perder o sentido, né? Sim. Só que aí tomou uma outra conotação que envolvia o ego e o sentimentalismo, a fragilidade. E, por exemplo, se para o homem que tem muitos filhos, ele vai embora já subentendido que os filhos vão ficar sob cuidados da mãe. E aí essa mãe, ela falou, não, agora você não vai embora também. Agora você vai ficar também para dar conta dos seus filhos. Mas esse ego que você mencionou, ela não aceita ser colocada em segundo lugar, né? O que ela busca, então, quando ela faz essa amarração?
hoje? Hoje em dia, Porque teve a virada de chave. teve a virada de chave, já que a mulher conseguiu ter independência, então assim, ela está liberta, então ela também pode libertar. Teoricamente é isso. Mas o ser humano, o ser humano é uma caixinha de surpresas, né? Sim. Hoje, e aí é minha opinião, tá? Hoje eu realmente acho que é por ego. Embora, por exemplo, num primeiro momento tem o desespero. Eu tive uma cliente também uma vez que ela veio passar comigo e o desespero dela era: Tita, sou casada, fui casada por 19 anos, tenho 2 filhos. Meu marido simplesmente do dia pra noite arrumou as coisas e falou que não quer mais esse relacionamento. Eu não trabalho mais por causa dele, porque ele falou: olha, não precisa trabalhar, vamos cuidar das crianças e tal, não sei o quê. E assim, quando ela entrou em contato comigo, ela estava completamente desesperada. E o desespero dela não era nos dias de hoje, tá? Uhum. Não tô falando de Sim, sim. tempos atrás. Ela fez assim: o que eu vou fazer? Porque eu não sei o que vai acontecer. A única vida que eu conheço é com ele. Ele é pai dos meus filhos e assim, não era um relacionamento ruim, não era um relacionamento que tinha brigas. Ela estava completamente sem chão, no sentido de eu nem sei o que foi que aconteceu. E eu quero meu marido dentro de casa, porque eu quero reestruturar a família. Isso. Tem quem vai por essa linha, tá? No sentido de realmente é um baque muito grande, não sei o que fazer, tô sem chão e eu quero reestruturar o que eu tinha. E tem quem vai pelo ego pura e simplesmente. Como assim você não me quer mais? Está louco? Uhum. Quem é você para dizer que não me Entendi. quer mais? Então, eu acho que cada caso deve ser analisado. No caso dessa cliente que estava desestruturada, basicamente ela precisa do quê? Amor, terapia. Então, assim, Isso né? é amarração. Então, ela veio atrás de uma amarração. Ela veio atrás E aí, de o que você querer falou para ela, além da conversar. terapia? A questão de conversar. Falar, olha, então primeiro, vamos entender como funciona um trabalho de amarração. Gente, trabalho de amarração não é um negócio simples. Não é um negócio de, pai, vou trazer seu amor de volta em 7 dias por R$500. Primeiro de tudo, você vai gastar uma grana. Você vai gastar uma grana. Um trabalho de amarração bem feito, com alguém que sabe fazer, não sai barato. E por que não sai barato? Porque os elementos que você precisa utilizar, custa. E o resultado poderia ser o que ela buscava? Gente, trabalho Teria de amarração... eficiência, eficácia Então, essa não, amarração? ela não fez, porque ela procurou a Sim, mim. porque você orientou ela, mas Se fizesse. se fizesse... Então, o que a gente precisa entender? Primeiro, você tem proteção, certo? Uhum. Não é porque eu vou fazer um trabalho para você que simplesmente vai pegar. Por isso que eu falo que trabalho de amarração leva tempo e se gasta muito dinheiro. Se você pega um pai de santo bom, se você pega... Não só pai de santo, tá? Porque dá para fazer trabalho de amarração em várias vertentes. É que aqui no Brasil, o mais comum é dentro das culturas afro e tudo mais. É o mais tradicional, entre aspas. Mas eu consigo fazer amarração com magia nórdica, eu consigo fazer amarração com qualquer outro tipo de magia. Só são ritualísticas diferentes. Mas, o que você precisa fazer primeiro? Afastar todas as proteções dessa pessoa. Ah, então você Isso está leva entrando numa tempo, né? questão, Leva uma questão tempo, vai espiritual dinheiro. de um embate pesado. Exatamente. Porque você tem proteção. Aí, o que acontece? Imagina que você é um sem vergonha, que você é casado, mas que você passa o rodo e você pega geral. Você já abriu uma porta. Ou muitas. É mais fácil. Ou muitas. Ou muitas. E aí entra na parte sexual no sentido, por exemplo, se uma pessoa já teve uma relação sexual com você e ela vai tentar fazer um trabalho de amarração, também facilita. E tem conexão. Porque já tem conexão. Tem a conexão energética. Gente, porque o sexo é uma conexão muito forte entre duas pessoas. Você cria um laço ali. Vai além do físico. Exatamente. Então, assim, é muito mais fácil de eu emanar uma energia pra você se eu já tenho esse laço criado. Agora, vamos supor, você é um cara firmeza, você não é de sair sassaricando por aí. Mesmo assim, se eu quiser, eu posso tentar fazer um trabalho de amarração pra você. Vai dar mais trabalho? Com certeza. Vai ter que destruir o meu relacionamento. Eu vou primeiro Derrubar sua proteção, derrubar né? todas as suas proteções. Eu vou primeiro deixar você na lama, que é para deixar você completamente enfraquecido.
Quando você está completamente enfraquecido e com todas as suas defesas derrubadas, aí eu entro com o trabalho de amarração. Entende que não é fácil? Não é R$ 500 que vai fazer você conseguir ter um trabalho de amarração, que nem a galera vê por aí. Gente, E a pessoa que faz isso que você acabou de dizer, porque olha esse processo, se você derruba o outro e você tá dizendo que você quer fazer um trabalho de amarração porque você ama o outro. Que raio de amor é esse, né? Por Que você isso que eu destrói o outro pro outro querer ficar com você. isso não é amor. Um trabalho de amarração, ele não envolve amor. Aí volto a falar, tem a questão histórica no sentido do porquê que o trabalho de amarração começou a existir. Sim, eu não tenho dúvida nenhuma de que ajudou muitas famílias e que ajudou muitas mulheres, né? Hoje em dia, um trabalho de amarração envolve ego, envolve desespero, não envolve amor. Mas a pessoa nesse lugar, quando ela procura, eu entendo o que você está dizendo e eu concordo plenamente que é uma questão de terapia. Mas a pessoa, ela está... vamos supor que ela esteja num relacionamento e o namorado ou a namorada terminou esse relacionamento. A gente percebe mais mulheres fazendo do Sim, que homens, né? Sim. Então, mantendo aqui esse exemplo, vamos supor que o namorado tenha terminado e ela realmente goste muito dele. Esse desespero ou essa dor, ela não é só uma dor emocional, ela é uma dor de orgulho, mas ela está num lugar ou num momento de autoconhecimento, de autopercepção, que ela não entende isso, né? Ela não tem essa percepção de que, na verdade, o que está mais machucado é o orgulho do que efetivamente a questão emocional. Então, quando ela vai atrás de um recurso como esse, na cabeça dela, é de fato por amor. E aí, Exatamente. entra numa outra questão, porque, por exemplo, você falou assim, olha, a pessoa, você estava falando, a pessoa que faz o trabalho de amarração não é por amor. Se não é por amor, então vamos supor que tenha feito e que tenha dado certo. Não garante a essa pessoa que pediu para fazer, por exemplo, que ela vai ter uma relação sexual prazerosa, agradável e sadia com essa pessoa que ela amarrou. Então, qual que é o pulo do gato aí? Quando você faz uma magia de amarração, primeiro que já não tá mais só você ali. O que acontece? Explica isso. Não tá mais só o quê? Você tá falando de espírito? Exatamente. Porque o que consiste o trabalho de amarração? Consiste em fazer com que a pessoa fique do seu lado. Quer ela queira, quer não. Não consiste em fazer essa pessoa te amar. E nem ter atração física nem por você. Nem necessariamente ter atração física. Mas, normalmente é assim. Quando eu vou fazer o trabalho de amarração, muitas vezes eu pego alguns obsessores. A pessoa que estiver manipulando ali vai pegar alguns obsessores para deixar do teu lado. Quero amarrar sol. Você vai desfazer ou fazer, você falou? Fazer. Quero fazer um trabalho para sol. Tô apaixonada pela sol, quero a sol do meu lado. Em um primeiro momento, além de derrubar suas defesas e tudo mais, eu vou colocar, de repente, uns 2 obsessores para ficarem ali do teu lado. Por quê? Porque a hora que você tá longe de mim, esses obsessores vão ficar na tua cabeça. Olha, mas fala com a Tita, liga pra Tita e não sei o que. Aí você fala, gente, mas por que eu tô pensando tanto na Tita? Eu nem tava nem aí pra ela, agora eu tô pensando tanto, né? Tá me dando uma saudade que eu não sei de onde vem. Você tá acompanhado. Na hora que tem o momento sexual, além de você fortalecer esse vínculo, porque cada vez que você vai ter essa relação sexual com essa pessoa, você vai fortalecendo esse vínculo, você não tá sozinha com a pessoa tendo essa... Você tá alimentando também esses obsessores que estão ali. Você já estaria como escravo ou escrava de tais entidades sem até... Exatamente. Né? Sem nem perceber. Então, não tem como um trabalho de amarração ser positivo. Bacana, hein? A pessoa vai ficar do teu lado? Vai. Pode ter 10 na rua. Porque também não garante exclusividade. Essa é outra questão. O trabalho de amarração não garante exclusividade. É aquela coisa, é a pessoa que quando tá do teu lado fala assim, meu, o que eu tô fazendo com ela, gente? O que eu tô fazendo aqui? Aí tem briga, tem discussão mesmo, porque está tendo influência de espíritos obsessores que estão aqui. E aí é aquela coisa, né? Um espírito obsessor às vezes acaba atraindo o outro por ressonância. Às vezes nem faz parte do trabalho, mas viu o vucu-vucu ali, fala, vou também. Né? Não tem nada pra fazer, vou também. Então, tem isso. Tem o fato de... Enfim, acaba virando uma salada, uma bola de neve tão grande, só que trabalho de amarração normalmente tem prazo. Normalmente, cerca de 7 anos.
tá? Essa é a média. E aí depois é preciso refazer. Então você precisa alimentar todas aquelas entidades de novo para que elas continuem mantendo. Mas até aquela aí, vibração. Tita, o relacionamento entre essas pessoas pode ter ido para um caminho, né, sem volta, né, como você falou também, e de dependência emocional e de uma simbiose, né, como a gente também recebe algumas pessoas nos trabalhos de apometria que se envolveram nesses laços, e a repercussão disso é terrível, né, é tragédia, e às vezes até teve um filho, e como... Daí amarrado, pra né? frente é só pra trás. É isso. Daí pra frente é só pra... o negócio vai virando uma bola de neve muito grande. Mas eu queria saber também qual o nível que você tem recebido essas pessoas que buscam reatar relacionamentos e a sua orientação, no caso, falando, vamos entender como já estava. Gente, assim, muita gente me procura. De verdade, eu podia estar muito bem de grana. Eu podia estar muito bem financeiramente, tá? Porque a procura é muito grande. Só que eu também entendo que muito da procura é, inclusive, por falta de orientação, por falta de saber. Normalmente, quando as pessoas me procuram, eu tenho, acho que uns 2 ou 3 vídeos no meu canal do YouTube explicando sobre o trabalho de amarração. Fala do seu canal para nós. Meu canal é o Baralho Cigano e Magia. Lá eu falo sobre magias, oráculos, falo sobre espiritualidade, falo um monte de coisas relacionadas à espiritualidade e a magias. Ensino também algumas receitinhas mágicas para quem gosta de fazer aí as magias, enfim. E as pessoas não têm conhecimento do que realmente acontece dentro de um trabalho de amarração. A partir do momento que de repente eu falo, olha, logo quando a pessoa entra em contato comigo, a primeira coisa que eu falo é, faz o seguinte, assiste primeiro esses 3 vídeos e depois qualquer coisa você volta a falar comigo. Bacana. Porque ali eu já falo, olha, trabalho de amarração, o que você vai fazer? Você vai colocar um obsessor do teu lado, um obsessor do lado da pessoa que você desgostar. Aí imagina que você de repente tem um filho. Não dá para dizer que o seu filho que está morando dentro da mesma casa que você não vai receber influência desse obsessor. Então, assim, vale a pena você acabar com a sua vida, com a vida do seu filho, com a vida de um monte de gente que está dentro daquela casa, abrindo a porta para energias negativas, porque é você que está convidando. Sim, Sol, Tita, desculpa também. Você está fazendo esse trabalho de elucidar as pessoas, aí a pessoa pode falar assim, tá, não me atendeu, vou atrás de outro. Sim. Mas você também tem a contrapartida, pessoas que fazem isso, pode ficar meio chateada com você. Já aconteceu? Olha, diretamente, teve uma vez que eu sofri demanda, mas eu conheci uma moça no café. Gente, a espiritualidade me coloca às vezes em cada situação. A mulher tava no café e ela tava falando no telefone com uma outra moça. E ela tava chorando. E eu tava na mesa do lado. Eu falei, não vou me meter, não vou me meter. Isso não é problema meu, eu não vou me meter. Acabou se metendo. Claro, lógico, né? E a mulher falava assim, mas eu não sei o que fazer, em quanto tempo você traz ele de volta e não sei o quê. Eu falei, gente, eu não vou prestar atenção nisso. Aí ela desligou o telefone e eu falei assim, você tá bem? A mulher já começou a chorar, falar um monte de coisa. Olha, porque eu fui numa mulher, meu marido saiu de casa e não sei o quê. Eu falei, vamos conversar? Conversei com ela, expliquei algumas coisas, passei meu telefone. Inclusive, ela parou de passar com essa mulher e começou a passar comigo. Só que isso não foi bom. Não foi bom porque veio a demanda, né? O rebote. Ah, Desculpa. Foi por isso? Porque essa mulher começou literalmente a mandar coisas pra mim. porque Pra você mim, tinha pra tirado minha a casa, cliente tirou dela. a cliente. Coisas energéticas, espirituais. Uns amiguinhos desse não tipo. muito amiguinho, uns amiguinhos não muito amigável. Foi uma época que também começaram a acontecer algumas coisas dentro de casa, inclusive quando eu... Efeito físico. Efeitos físicos. Eu já tive vários problemas, inclusive foi fazendo curso de apometria com o Richard que eu entendi que eu tenho uma grande quantidade de ectoplasma, meu filho E também. seu filho também.
E aí fica mais fácil para os espíritos movimentarem coisas, Sim. fisicamente falando. Então eram literalmente coisas se mexendo, coisas caindo, meu filho se machucando. Até acidentes, né? Acidentes, muitas coisas que me tiravam sangue, literalmente, né? Então, às vezes você tá fazendo alguma coisa e corta a mão do nada e o copo estoura e você... Coisas nesse sentido. E eu comecei a sofrer muitas demandas, então eu precisei realmente... Tem o contra-ataque. Gente, magia... A magia é linda, a magia é maravilhosa, mas ela tanto pode te colocar lá pra cima como ela pode te jogar pro fundo do poço. E magia serve também pra você rebater. Gente, magia não é só flores. Sim. Na hora que você precisa rebater, você vai rebater e você não vai rebater com flores, né? Você vai rebater indo pra guerra. E eu precisei me armar. Eu trabalho algumas vezes, né? Eu trabalho com Goetia também. E nesse caso eu precisei acessar os Daimons para poder auxiliar, para poder rebater e falar assim, então, amada, vou devolver, né? Falando agora em magia, né? Existe uma diferença entre magia sexual e amarração? Total. A amarração, que nem eu falei, lógico, se teve uma relação sexual é mais fácil, tá? Agora, a magia sexual em si, ela é uma magia de criação. Gente, é através do sexo que se nasce uma criança. É criação. Sim. É criação da vida. É uma das energias mais fortes. Não, é a energia mais forte que se tem em relação à criação. Então, você pode utilizar da magia sexual para criar coisas, para criar oportunidades, para criar desejos, para criar as coisas que você quer. Sabe, uma dica. Vocês podem fazer sozinhos ou podem fazer com um parceiro ou parceira de vocês. O ápice do sexo, que seria o momento que a gente goza, esse desprendimento de energia que tem, é um momento que você pode utilizar essa energia na hora da realização de um pedido. Então, por exemplo, vocês podem fazer isso sozinhos, no sentido, estou me masturbando e na hora que eu for gozar, eu vou pensar, de repente, naquilo que eu quero de uma maneira realizada. Isso é magia sexual. Ou ritos, você pode fazer isso com o seu qualquer parceiro. objetivo, Tita, você Qualquer fala? objetivo, seja ele positivo ou negativo. Então, eu quero criar uma situação, porque a energia sexual, ela é uma energia de criação, ela vai criar. Porque quando a gente fala de... para nós, né? Quando você fala de amarração ou magia sexual, ou para várias pessoas que estejam nos assistindo, imediatamente vem como se fossem sinônimos, né? Ou coisas muito parecidas, nome diferente para a mesma coisa. E a gente imagina obrigatoriamente que seja algo negativo no sentido de estou fazendo uma magia sexual para eu ser feliz sexualmente com fulano ou com beltrana. Não, são Não é coisas isso. completamente diferentes. Trabalho de amarração é uma coisa, a magia sexual é outra. São coisas completamente diferentes. Mas aí, como dentro do conceito de amarração, você estava falando que não tem a ver também com esta questão sexual, mas tem a ver com o fato da pessoa estar ali contigo, existe a magia efetivamente, por exemplo, como a gente vê em alguns, tem uma das obras, se eu não me engano, da Zíbia, que ela conta um caso de uma moça que sofreu uma magia, acho que do marido, e ela ficou escrava sexual dele. Então, existe isso de você fazer a pessoa ficar Tem. dependente sexualmente do outro. Tem, porque na verdade, quando você tem uma relação sexual... Entenda que assim, ter uma relação sexual com alguém é uma coisa. Você trabalhar essa energia magisticamente é outra, mesmo porque magisticamente você pode trabalhar só se masturbando, sem necessariamente envolver outra pessoa. Agora, quando você tem uma relação sexual com alguém, você está se conectando, você está criando um cordão energético naquela pessoa. Se você faz isso de uma forma consciente, você pode dar a determinação que você quer criar esse cordão energético com a intenção de sugar a energia da pessoa, com a intenção de escravizar essa pessoa, com a intenção que você quiser.
A questão é o conhecimento que você tem em relação à magia sexual. E, gente, magia não é nem boa nem ruim. Você pode utilizar ela de uma maneira super positiva. Por exemplo, eu quero criar oportunidades dentro do meu ambiente de trabalho. Você pode usar magia sexual para isso. É uma ferramenta, É né? uma ferramenta. Tá. Ou você pode utilizar a magia sexual porque eu quero que o fulano fique dependente de mim. Porque eu gosto de ter alguém babando ovo. De novo, a gente vai pro ego, né? Sim, Eu gosto de sim, ter alguém claro. babando ovo. Mas a eu lei do gosto- retorno é implacável, né, Tida? Como você colocou, você deu o exemplo da moça que te buscou por ter, né, buscado também outra pessoa, e aí essa pessoa que fez o trabalho e ela não gostou, te enviou uma demanda, né? Para as pessoas que estão passando pelo sofrimento, né? Porque na hora que você está vivenciando tudo isso, é o caos. Você só quer tirar aquela dor, aquele sofrimento, né? Você não pensa nessa lei do retorno. Porque é o agora que você está sofrendo e você quer dar conta disso, né? Seja para meninos e meninas, não importa, né, Tita? Que você poderia falar para dar um suporte agora? O que você diria Amor para da isso? minha vida, vai pra terapia. Porque, de verdade, se pra você é tão importante estar do lado do Joãozinho e estar do lado da Mariazinha, mesmo que isso custe a sua vida, desculpa, é porque tem alguma coisa errada com você. Já tinha, né? Já tinha antes. Se você está nessa dependência emocional tão grande, pera, você tem que olhar qual que é a ferida que tá fazendo com que você não consiga nem enxergar uma perspectiva de futuro sem alguém. Gente, isso é terapia, é autoconhecimento. As pessoas têm dificuldade de se autoconhecer para entender por que que o outro é tão importante para mim a ponto de eu estar disposto a acabar com a minha vida e com a vida das pessoas que de repente estão ao meu redor. Financeiramente também, né? Porque imagina, você tá com um monte de obsessor do teu lado porque você chamou eles para estarem ali. Como que você quer prosperar no trabalho? Como que você quer ter uma boa noite de sono? Como que você quer ter uma vida harmoniosa rodeado de obsessores que estão do teu lado? Como que você quer? Não é coerente. Então, se você está disposto a afundar a sua vida só para ter o fulano do teu lado, mesmo sabendo que esse fulano nem te ama, desculpa, tem alguma coisa errada com você. Normalmente, o que eu falo pro pessoal quando vem atrás de terapia, terapia não, né? Quando vem atrás de trabalhos de amarração, o que eu falo é, em vez de fazer o trabalho de amarração pro fulano, pro ciclano, pra beltrana, por que a gente não começa a fazer algumas terapias para você se sentir bem, independente de estar com fulano e com ciclano? Só que aí tem duas situações. Tem a pessoa que vai aceitar e vai falar assim, não, realmente, isso faz sentido. Eu quero estar bem independente de estar com fulano ou com ciclano. Mas aí ela tem que ter já compreendido isso, né? Aí a gente entra na apometria, aí a gente entra na mesa radiônica, no reiki. Aí a gente vai nas terapias energéticas também para poder ajudar a eliminar essa dor, esse sofrimento, ajudar a aliviar. Mas também tem as pessoas que entram em contato e falam assim, Tita, eu sei de tudo isso, mas eu quero ver o fulano rastejando. Eu tenho consciência disso. Orgulho Mas ferido, eu né? quero ver o fulano rastejando. Exatamente. Tem homens, eu falei dos meninos, os homens estão buscando isso, Tito? Busca, é uma quantidade menor, tá? Até mesmo por conta dessa questão histórica, né? De que os trabalhos de amarração surgiram para ajudar mais mulheres e tudo mais. É uma quantidade menor de homens que procuram. Mas tem. Já tive procuras de homens para trabalho de amarração também. Gente, um tema bem polêmico, né, Sol? Muito, né? Porque se a gente começa então a pensar ou falar das consequências. Mas sabe, assim, uma opinião minha, tá? Eu não sou santa. Eu já fiz trabalhos, magias que não eram muito éticos, digamos assim, ou que não eram muito bonzinhos. A questão é fato que vai ter uma consequência. Você tá disposto a pagar? Eu falo, por exemplo, não mexa com meu filho. É uma coisa que para mim eu tenho muito clara. Ai, mas mexeu com meu filho, eu vou ir para cima. Vou pagar depois? Depois eu vejo. Depois eu resolvo. Mas se mexer,
vai ter chumbo. Entende? E eu tenho plena consciência disso. É isso, eu acho que o que falta é a pessoa ter consciência, tipo, vou fazer, não gosto de fulano, quero acabar com fulano, estou consciente de que vou ter um retorno de alguma forma, mas eu quero fazer. Essa é a questão do livre-arbítrio, né? O que eu acho que falta é um pouco mais de conhecimento para as pessoas, no sentido de elas acham que elas vão fazer e que vai ficar por isso mesmo. Tipo, amor. É de si mesmo, né? No autoconhecimento, nessa compreensão e de se colocar também em primeiro lugar, não refém de situações em que você se submete a tudo para ter a outra pessoa, mas qual o preço a pagar por isso, né? E de que forma você precisa tanto de outra pessoa? E não é a pessoa, é você o problema. Sim. Né? A projeção da sua sombra no outro, de se achar injustiçado também, e querer resolver de uma forma imatura. Não é? Então significa que o que você passou e está passando não está servindo. Sofrimentos maiores virão. É mais ou menos isso, né? É exatamente isso. Tá indo pro fim, infelizmente, mas a gente volta nesse tema, porque tem muita coisa ainda. Né? Esse tema rende bastante, né? Sim. Com certeza. Muita coisa boa aí, porque inclusive ele conversa com aquele papo que a gente teve com a Noeli outro dia, Sim. um papo do pessoal do Fim da Escuridão, para onde a gente está indo com essas posturas emocionais e mentais, né? Nós fazemos essa transição para que nessa busca a gente veja, não estamos aqui julgando ninguém, dizendo quem está certo ou quem está errado, mas as consequências dos nossos atos, querendo também as claras aqui, com espiritualistas e apômetras, com tantos temas, como eu disse, polêmicos, para que a gente não se perca em si mesmo e exatamente deixando nas mãos, sejam de outras pessoas ou de espíritos, de entidades que trabalham também nos incentivando, nos influenciando. De ordinário são eles que vos dirigem, né? Como está no Livro dos Espíritos, para que a gente então adquira essa maturidade espiritual. Tita, gratidão. Eu que agradeço. Sensacional, gratidão, Sol. Foi ótimo, foi Muito muito obrigada por bom. me convidarem. Convidarem, mas você faz parte do Espiritualistas e Apômetras. Exatamente. Quer deixar seu contato para o pessoal que está passando por isso? Fala, eu quero falar com a Tita. Ó, o meu Instagram, todas as minhas redes sociais estão como @baralhocigano_e_magia. Todas as minhas redes sociais vocês me acham assim. Meu telefone, WhatsApp, prefixo 11, São Paulo, 9488-90815. Agendamento de consulta de tarô, baralho cigano, mesa radiônica, apometria, enfim, tem uma infinidade de coisas. Faço magias também, lunação, enfim. Muito bem. Sol, quer dar um recadinho, alguma coisa? Não, queria agradecer a Tita. Muito obrigada, o papo foi muito legal. Eu acho muito importante a gente começar a entender exatamente do que a gente está falando quando a gente vê no post, traga o seu querido ou querida em 3 dias, porque a gente brinca, faz piada, mas isso é realmente sério. Sim. Porque isso tem consequência em níveis que a gente acha que é só aqui, né? E não é. Isso traz uma série de consequências e como você falou, a gente não é dono da verdade, a gente não está pregando nada, mas autoconhecimento e consciência e responsabilidade é o que é da nossa parte, fazer e ter, né? E a gente precisa disso. Então, a nossa ideia sempre é colaborar um pouquinho e eu acho que foi fantástico. Eu agradeço muito, obrigada de coração. Eu que agradeço. A tua presença. Gratidão, pessoal. Acessem, né, o nosso canal Espiritualistas Apômetras, o nosso site, espiritualistasapômetras.com.br. Deixe lá o seu comentário, compartilhe também. Nós temos tantos terapeutas que poderão te auxiliar aí em algum momento. Os contatos também se encontram lá, de cada um a especialidade. Continue compartilhando, dando like no nosso canal. Tem muita coisa boa aí. Grande abraço, pessoal. Até mais.